contagiosa. A data foi criada para conscientizar as pessoas em relação a essa doença. Patriota Júnior está chegando ao vivo. Então, Patriota, de que forma a psoríase se manifesta, né, na nossa pele? Bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia para quem está com a gente aqui no Manhã Cidade. A psoríase é o seguinte, Renata, as células da pele, elas acabam se acumulando, né? E aí acabam surgindo manchas e escamas que causam coceira, né? A gente vai entender um pouquinho melhor aqui sobre essa doença aqui, conversando com o Dr. Júlio Chaves, que é dermatologista. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. O que é que causa a psoríase? Bom dia. Então, a psoríase ela é uma doença crônica, né? Não contagiosa. É muito bom falar sobre isso, porque a gente desmistifica alguns preconceitos sobre a doença, e ela é autoimune. Ou seja, o nosso próprio organismo sofre algumas alterações ali na nossa imunidade que vai começar a atacar, inflamar áreas de nossa pele, como a própria pele, o couro cabeludo. Então, é daí que surge a doença psoríase. Agora, muita gente precisa até também de um acompanhamento psicológico, né? Porque tem todo o desconforto, constrangimento por causa disso. Muita gente não sabe, né, que não é uma doença transmissível. Isso. A grande maioria dos pacientes com psoríase, além das lesões cutâneas, eles também têm um quadro muitas vezes associado de depressão ou ansiedade, muitas vezes decorrente da própria doença, e outras vezes até sendo essa questão do estresse e da ansiedade um fator agravante para o surgimento da psoríase, como se fosse um gatilho para o desenvolvimento da lesão. É uma doença que afeta determinada faixa etária ou não tem idade? Não, normalmente ela pode pegar qualquer faixa etária. Então, crianças têm psoríase, adolescentes, adultos, idosos, mas tem dois picos principais de idade onde a psoríase costuma aparecer. Entre os 20 e 30 anos é a faixa etária que normalmente a psoríase ela inicia, mas também tem um segundo pico ali por volta dos 50, 60 anos de idade. Doutor, como é o tratamento para a psoríase? Excelente pergunta. Então, o tratamento varia um pouco de acordo com a gravidade das lesões, a extensão, né? Casos mais leves, normalmente a gente faz tratamento com pomadas, hidratantes. Casos mais graves, normalmente a gente precisa de medicações sistêmicas, muitas vezes até injeções, que são os imunobiológicos, para poder controlar essa doença. O que é que eu devo ficar atento, né? A qualquer sinal na pele, pode ser uma psoríase, quando dá aquele start de já procurar uma ajuda, um dermatologista? Então, a manifestação clínica clássica da psoríase é o aparecimento de manchas ou placas avermelhadas na pele com escamas secas, normalmente esbranquiçadas ou prateadas, e que pode pegar qualquer área, mas o mais comum é pegar a parte extensoras, ou seja, cotovelos e joelhos. Então, se surgir manchas nessa região que persistem durante um bom tempo, tem que ficar atento que isso pode ser psoríase. Também existe o risco da automedicação, você passar ali algum produto sem uma orientação médica, isso pode piorar o quadro. Sim, sem dúvida nenhuma. A gente sempre fala que a psoríase ela é uma doença com manifestação cutânea, mas ela é considerada uma doença sistêmica. Então, o tratamento em casa acaba sendo muito perigoso porque a gente mascara um pouco essa doença e deixa de tratar realmente como ela deve, evitando inclusive outros problemas como a questão cardiovascular, que muitas vezes o paciente com psoríase tem um risco maior de infarto agudo do miocárdio. Então, por isso que a gente tem que tratar essa doença como um todo. Tem como prevenir ou não? Então, tem sim. Eu digo que existem alguns fatores agravantes, então o tabagismo, o alcoolismo, a obesidade, o estresse psicológico são fatores que acabam surgindo como gatilho dessa psoríase. Então, se você controla esses fatores, a gente diminui um pouco a chance do desenvolvimento dessa doença. Perfeito. Obrigado pelas informações, Dr. Júlio Chaves, dermatologista. Pois é, Renata, tem que ficar atento, né, a qualquer anomalia aí na pele, ficar atento a essas características que o doutor trouxe aqui para a gente, porque aí é hora, né, de procurar uma ajuda, de procurar um profissional. Eu volto com você. Obrigada, Patriota. 8h17.